A queda do regime comunista de Nicolae Ceausescu na Romênia é um exemplo de como a teoria política e os desejos podem se divorciar da realidade. A transição do comunismo romeno para uma nova democracia é um caso mais singular do que se pensa quando se estudam as transições políticas da história. Por isso, venham comigo hoje conhecer a ascensão e a queda do comunismo romeno e do todo-poderoso Nicolae Ceausescu. Para entender a queda do regime romeno de Ceausescu, a primeira coisa que precisamos saber é como era a Romênia comunista do século XX e como aquela nação chegou a um ponto tão crítico em 1989. A Romênia, localizada entre os Montes Cárpatos e o Mar Negro, consolidou-se como Estado moderno no século XIX, após se libertar da órbita do Império Otomano. No início do século XIX, era uma nação moldada pela fisionomia rural. De uma sociedade onde, assim como muitos outros povos, ocorria o fenômeno da personalização do poder, onde, em momentos de instabilidade, o povo romeno tendia a buscar líderes fortes que garantissem a ordem e a paz. Isso se refletia em personagens até mesmo extravagantes como Vlad, o Empalador, ou Miguel, o Valente, que se tornaram o arquétipo do príncipe ideal, uma figura que não apenas governa, mas também protege e pune. Durante o período entre guerras europeu, entre 1918 e 1939, a Roménia funcionava formalmente como uma monarquia constitucional. Tinha uma constituição moderna, um parlamento bicameral e partidos políticos consolidados como o Partido Nacional Liberal e o Partido Nacional Camponês. No papel, o país parecia alinhado com os modelos ocidentais, especialmente o francês, com um Estado centralizado e uma elite que olhava para o Ocidente, sobretudo o europeu, como modelo político. Na verdade, essa modernidade era quase toda superficial. Por um lado, a base do país não só continuava sendo rural, mas também vivia em condições muito precárias, com altos níveis de analfabetismo e sem acesso a muitos dos serviços ou oportunidades considerados próprios da modernidade do século XX. As instituições existiam, mas nem sempre funcionavam como se esperava. Ou seja, havia estruturas modernas, mas sem uma base que as sustentasse plenamente. Essa fragilidade se torna evidente na década de 1930. Uma crise econômica atinge a Romênia. A instabilidade social e o avanço de ideologias extremas vão corroendo aquela democracia de partidos. Movimentos como a Guarda de Ferro vão ganhando protagonismo e em 1938 o rei Carol II decide fechar o sistema, dissolve os partidos e estabelece uma ditadura real, concentrando o poder em sua figura. No entanto, é a Segunda Guerra Mundial que acaba desestabilizando tudo. A Roménia tenta se manter neutra naquele conflito, mas em 1940 é obrigada a ceder territórios para a União Soviética, para a Hungria e para a Bulgária. Essa perda territorial gera um grande descontentamento que se materializa quando o Marechal Ion Antonescu toma o poder e instaura uma ditadura militar na Romênia, alinhada com a Alemanha Nacional Socialista. Sob seu comando, a Romênia participa da invasão à União Soviética em 1941, recuperando o que foi perdido no conflito. Ainda assim, com o avanço do Exército Vermelho, em 1944, o jovem rei Miguel I da Romênia lidera um golpe de Estado em 23 de agosto, prendendo Antonescu e alinhando o país com os aliados. Nesse intento também se buscava salvar o que restava. A partir desse momento, a presença soviética torna-se determinante na Romênia. As tropas da União Soviética não apenas ocupam o território, mas também condicionam a política interna. E aqui surge um ator-chave, que é o Partido Comunista Romeno. Um partido pequeno, com menos de 1000 membros, que sozinho não tinha capacidade real de tomar o poder, mas o que lhe faltava em número, ele tinha em apoio político, econômico e, sobretudo, militar da União Soviética. Com a tutela soviética, os comunistas começam a organizar o Estado romeno, além de infiltrá-lo. Eles vão afastando seus adversários e consolidando posições. Em 1945, sob pressão direta de Moscou, é imposto o governo de Petr Grozan na Roménia. Depois vêm as eleições de 1946, onde o Partido Nacional Camponês é afastado. E a partir daí o processo foi rápido e sistemático.
Para a hegemonia comunista e soviética, legalizam-se partidos, prendem-se os opositores e desmonta-se qualquer forma de dissidência organizada. Finalmente, em 30 de dezembro de 1947, o rei Miguel é obrigado a abdicar. Com sua saída, desaparecia o último símbolo da velha ordem. A monarquia acabava de cair e proclama-se a República Popular Romena, mas o fato é que essa mudança não é o resultado de uma revolução interna na Romênia, mas sim do fato de que, como vimos nos acordos do pós-guerra, as potências ocidentais aceitaram que a Romênia ficasse sob a órbita da União Soviética. Assim, sem apoio externo e diante de uma presença militar decisiva, as forças dissidentes na Romênia não terão margem real de manobra. E dessa forma começava a Romênia comunista? Sob esse comunismo soviético, a Romênia entra em uma transformação radical. A economia é estatizada, a propriedade privada desaparece progressivamente e o campo é submetido a uma coletivização forçada que rompe o tecido agrícola tradicional da nação, que ia além da economia. Para uma sociedade profundamente camponesa, isso não era apenas uma mudança econômica, mas uma ruptura cultural. O camponês, que havia sido o núcleo simbólico da nação romena, agora é transformado em uma peça do mecanismo estatal. Muitos vão resistir e nessa resistência paga-se um preço alto. Deportações, prisão e trabalhos forçados. Paralelamente, constrói-se um sistema estatal com a Securitate, criada em 1948. Não é apenas uma polícia secreta, é um instrumento de vigilância constante que vai gerar medo na população. Esta será a polícia secreta que vai neutralizar a dissidência, não só com vigilância constante, mas também com punições quando necessário. Intelectuais, antigos políticos, sacerdotes, qualquer um que representasse alguma ameaça ao poder era neutralizado de alguma forma. Experimentos como o de Pitești, onde se tenta reeducar os presos, são um exemplo de alguns dos métodos utilizados durante esse regime. E, no entanto, enquanto tudo isso acontece, também é impulsionada uma industrialização acelerada na Romênia. As cidades vão crescendo, fábricas vão surgindo e uma nova classe operária cresce no país, começando a substituir o velho mundo rural. É um processo violento, desordenado, mas eficaz. Em termos estruturais, a Romênia muda de rosto em menos de 2 décadas. No centro desse sistema está Gheorghiu Dej, um homem formado na disciplina do partido, desconfiado, pragmático e profundamente marcado pela lógica do poder. É notável que sua liderança se consolida eliminando rivais internos, especialmente a facção mais próxima de Moscou soviética, e aqui aparece uma nuance importante. Embora o regime seja stalinista nos métodos, no final dos anos 50 começa a buscar certa autonomia em relação à União Soviética. Agora, para o cidadão comum romeno, essas tensões geopolíticas importavam pouco ou nada. A vida cotidiana era marcada pela precariedade, o controle estatal, períodos de escassez ocasionais e a incerteza. Além disso, nesse clima sem liberdade política, começa a surgir uma necessidade no povo romeno. A de uma liderança diferente, menos submissa a Moscou e mais conectada com a ideia de nação e com o bem-estar do povo. Não havia ainda uma figura concreta, mas o terreno psicológico já estava pronto. Quando Gheorghiu Dej morre, em 1965, o sistema busca essa continuidade, mas também uma renovação. É quando surge um nome que a princípio parecia menor dentro da estrutura do partido, mas vai provar aos outros algo diferente. Nicolae Ceausescu. Mas quem é Nicolae Ceausescu? Antes de se tornar o rosto absoluto do poder na Romênia, Nicolae Ceausescu era, essencialmente, um elemento disciplinado do aparato comunista. Nascido em 1918 em Scornicesti, em uma família camponesa pobre, ele abandona muito cedo esse mundo rural para buscar sustento em Bucareste como aprendiz de sapateiro. Às margens da cidade, ele entra em contato com a militância comunista clandestina, numa época em que o partido era ilegal e perseguido. Sua juventude é marcada por detenções constantes, anos de prisão e uma vida de conspiração silenciosa, onde mais do que se destacar,
Ele aprende a obedecer, resistir e esperar. Mas o decisivo acontece na prisão. É lá que ele conhece Georgi Georgiou-Dash, que vai se tornar seu mentor e a figura que vai moldar sua carreira. Ceausescu, mais do que ideólogo ou líder carismático, era no início um organizador, um operador, um líder do aparato interno do partido. E nesse sistema comunista e soviético, isso era mais valioso do que qualquer discurso ou carisma. Quando Georgiou-Dash morre em 1965, Ceausescu surge como um nome de consenso entre as diferentes facções do poder. Ele era conciliador e também parecia manipulável. Jovem, sem um perfil dominante, embora já controlasse algo fundamental, o aparato dos principais quadros do partido. Com sua astúcia e um carisma particular nos bastidores, ele havia colocado seus homens e construído silenciosamente sua própria base, assumindo formalmente como presidente da Roménia em 9 de dezembro de 1967. E seu primeiro momento de auge político ocorre diante do povo, em 21 de agosto de 1968, da sacada do Comitê Central do Partido, onde condena energicamente a invasão soviética à Tchecoslováquia. Nesse dia, ele deixa de ser apenas mais um burocrata e vai se tornando o líder de uma estrutura que vai perdurar por muito tempo, até sua morte. Ceausescu constrói seu poder sobre uma fórmula que, em aparência, resolvia uma velha tensão romena: ser comunista sem deixar de ser nacional. Sua doutrina, o chamado nacional-comunismo, combinava a independência em relação a Moscou com uma narrativa histórica que colocava a Romênia como uma civilização excepcional. Quando em 1968 ele condena a invasão da Tchecoslováquia, o país o vê como um líder que protege a soberania nacional, que não se deixava pisotear pelas potências. Esse momento lhe concede um apoio real e abre uma fase inicial em que há certo alívio cultural e uma sensação de dignidade recuperada. Mas esse capital simbólico logo se transforma em outra coisa. Ceausescu vai se tornando não apenas um líder, mas a própria encarnação do Estado. Ele passa de militante disciplinado a dirigente convencido de sua excepcionalidade. E no campo material, o regime transforma o país. São erguidas obras monumentais como a Casa do Povo, a indústria pesada se expande e são construídas infraestruturas essenciais. Mas o fato é que esse desenvolvimento traz um custo desproporcional. Demolição de bairros históricos, deslocamentos forçados de populações rurais e projetos ineficientes que consomem mais do que produzem. E mesmo assim, por um tempo, muitos romenos aceitam e até apoiam esse sacrifício, acreditando na promessa da modernidade. Mas essa é uma relação que se rompe nos anos 80. A decisão de pagar a dívida externa a qualquer custo, somada a um sistema econômico estagnado, vai introduzindo um nível de austeridade que não se via em muitos dos períodos iniciais de Ceausescu. Agora havia mais racionamentos, fazia frio nas casas e havia apagões constantes. O Estado, por sua vez, torna-se mais intrusivo na política e na vida social. A Securitate penetra na vida cotidiana, perseguindo quem fosse necessário. O decreto 770, que proíbe o aborto, algo que em vários países soviéticos era um direito garantido, e em meio a todos esses conflitos, a propaganda oficial insiste em uma era de ouro, mas que quase ninguém mais reconhecia em sua experiência diária. Tudo isso, vale dizer, em meio às grandes mudanças mundiais que não só o sistema financeiro, mas também o cultural e geopolítico experimentavam nas décadas de 70 e 80. Sociologicamente, na Romênia, esse vínculo entre o líder e o povo também vai se rompendo. Greves acontecem em 1977 e 1987, que mostram as fissuras daquele sistema. Ceausescu, por sua vez, no auge do poder, vai se isolando. Ele é cético em relação a várias das reformas que estão acontecendo em toda a Europa Oriental. E aquele Estado que parecia estagnado na eternidade começa a se fragmentar em 1989. O colapso do regime de Ceausescu não acontece de forma repentina, mas vai esgotando suas diferentes fontes de legitimidade e poder, tanto externas quanto internas. Durante anos, a Romênia havia sobrevivido como, abre aspas, uma ilha independente dentro do bloco comunista, fecha aspas, que também soube se entender com o Ocidente por sua distância relativa em relação a Moscou. Mas essa utilidade para o Ocidente desaparece com a chegada de Mikhail Gorbachev,
em 1985 à liderança da União Soviética. A chamada doutrina Sinatra, que era a ideia de que cada país deveria fazer do seu jeito, desativa dentro do modelo soviético o velho princípio da intervenção soviética. Enquanto o resto da Europa Oriental vai se liberalizando e ensaiando reformas, Ceausescu considera que essas reformas serão o fim dos socialismos no mundo. Ele rejeita a perestroika russa e a glasnost soviética, considera-as desvios ideológicos, endurece o controle interno da Romênia e se recusa a aceitar as mudanças do mundo. O Ocidente, que antes o tolerava, começa a vê-lo como um sistema incômodo para os interesses da nova ordem mundial que estava sendo instaurada. Assim, os Estados Unidos também vão retirar o respaldo e o apoio, mas o verdadeiro colapso se forma dentro do país. Nos anos 80, Ceausescu toma uma decisão que vai marcar tudo. Ele decide pagar a dívida externa, que era de aproximadamente 10 bilhões de dólares no menor tempo possível. E embora ele consiga, o custo disso é devastador. A produção agrícola fica estagnada, os alimentos básicos são racionados, a eletricidade é cortada sistematicamente e o aquecimento desaparece em pleno inverno. Os números são eloquentes. O consumo interno despenca, enquanto o Estado se orgulha do equilíbrio financeiro. A população sobrevive em condições de escassez estrutural. Assim, o regime já não oferece bem-estar. A isso se soma um projeto lançado por Ceausescu chamado de sistematização, que buscava redesenhar o país de cima para baixo. Milhares de aldeias romenas agora deveriam desaparecer para concentrar a população em blocos urbanos. Para uma sociedade com aquelas raízes, isso era uma política pública muito problemática. O que vai acontecer depois, naquele dezembro de 1989, não pode ser explicado como uma simples explosão popular, nem como um golpe palaciano. Foi uma convergência de fatores internos e externos que determinaram sua queda. Pode-se dizer que os fatos que marcam os últimos dias do comunismo na Romênia começam na cidade de Timișoara em 16 de dezembro de 1989. Sem um plano mestre por trás, a faísca que acende tudo isso é a tentativa do Estado romeno de despejar o pastor cristão Laszlo Tokes, com o objetivo de removê-lo de sua paróquia para o norte do país. No início, os fiéis defendem o líder religioso. E em questão de horas, essa causa específica vai se transformar em um protesto generalizado contra o próprio regime. A revolta cresce e vai se ampliando socialmente, primeiro minorias, depois operários, depois estudantes e muitos jovens que não tinham conhecido outra coisa além do comunismo. Alguns dos contingentes enviados para reprimir acabam se misturando ao protesto. O regime romeno perde em poucos dias parte de sua base funcional. A reação inicial é a repressão. A Securitate age sempre como vi ontem. Mas, diferente de outras ocasiões, a polícia política vai se fragmentando, pois alguns setores começam a desobedecer a seus superiores internos. Outros vão ficando em dúvida, e o próprio chefe da polícia, Julian Blatt, começa a agir com ambiguidade. Por sua vez, o general Victor Stanculescu, que é o chefe do Estado-Maior, ordena que as tropas se retirem dos protestos. E com isso, na prática, vai entregando o espaço público. Os soldados já não atiram e o povo ganha coragem. O momento decisivo ocorre em 21 de dezembro. Ceausescu convoca uma grande manifestação em Bucareste para demonstrar o apoio ao regime. Pela primeira vez em uma transmissão ao vivo, a multidão o vaiou. O povo de Bucareste, considerando isso, o que está acontecendo? O que... Sua reação vacilante, desconcertada, quebra a aura de autoridade construída durante décadas. No dia seguinte, após a morte, em circunstâncias confusas do ministro da Defesa, rompe-se a cadeia de comando no Estado e no exército romeno. Já não havia força armada que garantisse a ordem pública ou o poder, ou que pudesse deter o que havia sido iniciado. No dia 22 de dezembro, Ceausescu e sua esposa fogem de helicóptero do prédio do Comitê Central. Enquanto isso, a multidão toma as ruas. Mas pouco depois, eles são capturados em Targoviste, para onde haviam fugido. O novo centro do poder havia mudado.
agora centrado em torno da Frente de Salvação Nacional, liderada por Ion Iliescu, um antigo membro do aparato comunista. A decisão a qual chegam os atuais detentores do poder é rápida. Decidem que o ditador deveria ser eliminado para assim evitar que se tornasse um símbolo de resistência. Dessa forma, em 25 de dezembro de 1989, realiza-se um julgamento sumário de apenas 1 hora. Nicolae Ceausescu é acusado de genocídio, com números inflados de até 60 mil vítimas. Ele é acusado de destruição da economia e de enriquecimento ilícito. Ceausescu não reconhece o tribunal que o julga. Ainda assim, a decisão do Tribunal do Poder é irrecorrível. Ceausescu e sua esposa são condenados à morte. Após o julgamento, eles são filmados enquanto soldados amarram suas mãos. Nicolae, antes todo-poderoso, repetia aos guardas que era o comandante em chefe do exército, enquanto gritava vivas à República Socialista. Sua esposa se agarrava a ele, dizendo que tinham o direito de morrer juntos, e enquanto lutava com os guardas, lembrava a eles que era a primeira-dama da Romênia. Ceausescu e sua esposa são levados ao pátio do antigo quartel militar em Târgoviște com lágrimas nos olhos. O casal presidencial sabe que seu fuzilamento está próximo. Colocados lado a lado em frente a um dos muros do pátio, Ceausescu e sua esposa são fuzilados por uma rajada de mais de 100 tiros. A cena dramática que fica registrada dá a volta ao mundo. É o final abrupto e definitivo de um dos regimes comunistas da Europa Oriental. Mas o que vai acontecer em termos de ordem interna não será uma ruptura limpa. O novo regime que se instaura na Romênia, liderado pela Frente de Salvação Nacional, mantém muitas continuidades com o sistema anterior, principalmente no que diz respeito aos homens que vão liderá-lo. Lá aparece, como dissemos, Ion Iliescu, um homem do sistema anterior, nada alheio a ele, que trabalhava ao lado do chamado rei do comunismo. No entanto, a ordem soviética já havia acabado e na Romênia o ciclo se encerrava de forma irreversível. A eliminação dos líderes buscava garantir que não houvesse possibilidade de retorno. E embora posteriormente tenham se formado focos armados a favor do regime comunista do falecido Ceausescu, a efetividade desses grupos foi muito reduzida e não levaram a nenhuma mudança. O ocorrido na Romênia foi diferente da queda de outros regimes socialistas da época. Não houve uma transição negociada como na União Soviética, porque não havia possibilidade de reforma dentro do sistema de Ceausescu, que estava convencido de manter seu sistema. Sua rigidez o torna incapaz de se adaptar e, quando o contexto internacional muda, o regime fica completamente exposto. Também não há uma purga total do aparato, mas sim uma reconversão. Mais de um romeno percebe que a revolução, na verdade, foi apropriada pela segunda linha de comando do antigo poder comunista. Assim se abre caminho para uma república formalmente democrática, com eleições e pluralismo, mas marcada pelas inércias do antigo sistema. O legado de Ceausescu fica assim suspenso em uma contradição. Por um lado, a lembrança do terror, da escassez e da repressão. Por outro lado, uma nostalgia persistente que, segundo pesquisas, fez com que mais de 60% da população romena considere que a vida antes de 1989 tinha melhores condições e era mais estável. A queda de Ceausescu foi causada por descontentamento e revolução popular interna. No entanto, em sua essência, foi uma implosão controlada por setores do próprio aparato que sacrificaram o líder para preservar suas posições de poder na nova ordem. O que veio depois trouxe novas liberdades, mas também vários novos problemas econômicos e sociais que não eram tão marcantes antes, como falta de moradia e desemprego. Muitos ficaram satisfeitos com os benefícios que a nova Romênia trouxe, enquanto também persiste na memória de muitos outros romenos a pergunta sobre o que exatamente se ganhou e o que se perdeu durante e depois de Nicolae Ceausescu. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembro que vocês nos dão um grande apoio, deixando seus comentários, curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos e ativando o sininho para receber as notificações. Quem falou foi Reinaldo José Carrillo Vilches, isto é La Nueva Enciclopedia. Agradecemos o apoio e desejamos muitas bênçãos a todos.